Olá! Olha, a gente vive num mundo que muitas vezes parece um caos total, né? Guerras, injustiça, tanta dor. É fácil se sentir meio perdido. Pois é. Mas hoje a gente vai conversar sobre umas ideias bem interessantes de um material chamado Sob os Pés de Cristo: o reino, a esperança e a vitória final. E tem uma promessa central ali, sabe? Baseada no Salmo 47, que diz que apesar de tudo isso, tem um plano maior. Que tudo está, ou melhor, vai ficar, sobre os pés de Cristo. Exatamente. A questão é, o que isso significa de verdade? E como que essa ideia pode, sei lá, mudar nossa forma de encarar a vida, o futuro? É isso. E a nossa conversa aqui vai tentar explorar justamente isso, né? O que esse material diz sobre o domínio de Cristo, sobre o que é esse reino de Deus que ele fala e que esperança é essa numa vitória final contra o mal. Perfeito. Vamos começar por aí, então. Essa expressão sobre os pés, ela tem um peso, né? O texto fala que tem a ver com domínio, com posse. Sim, e é um simbolismo bem forte na cultura bíblica. Colocar algo sob os pés era tipo assim, um sinal de domínio absoluto, sabe? Autoridade total, vitória completa. Ah, como um conquistador sobre o inimigo. Exato. O texto até cita Gênesis 13, quando Deus fala para Abraão: percorre essa terra, como um sinal de que aquela terra seria dele. É um gesto de tomar posse mesmo. Entendi. E o material contrasta isso com a figura de Satanás, que lá em Jó parece que anda para lá e para cá na terra como se tivesse algum controle. Isso. Mas a leitura que o artigo faz é que esse domínio de Satanás é apresentado como ilegítimo, usurpado e principalmente temporário. Temporário. É. A ideia central é que o controle final, a soberania de verdade, pertence a Cristo. Tudo está caminhando para ficar de fato sob os pés dele. Tá, mas aí vem a pergunta, né? Se Cristo já tem essa soberania, por que a gente ainda vê tanto sofrimento, tanta coisa errada? O texto tenta explicar isso. Sim, ele introduz uma distinção importante, falando em reino da graça e reino da glória. Reino da graça e reino da glória? Como assim? Funciona mais ou menos assim. O reino da graça seria o reino espiritual, que já está presente. Ele age agora, tipo, nos corações das pessoas que se entregam a Cristo, transformando vidas hoje. É algo mais interno, sabe? Já o reino da glória seria o futuro, a manifestação completa, visível, quando Jesus voltar. Isso marcaria o fim do mal, o fim do sofrimento, de vez. Ah, entendi. Então é como se a gente vivesse numa tensão. O reino já começou dentro de quem crê, mas a sua forma final, gloriosa, ainda está por vir. É o tal do já e ainda não. Exatamente essa a ideia. O texto usa até a imagem de sermos estrangeiros e peregrinos aqui, né? Como Paulo fala em Filipenses, nossa cidadania verdadeira está nos céus. A gente vive nessa dinâmica. O reino já começou, mas ainda não se completou totalmente. Faz sentido. E essa completude tem tudo a ver com a volta de Cristo, né? O material até menciona dois momentos diferentes para essa volta, um em Tessalonicenses, outro em Zacarias. Como eles se encaixam nisso? O artigo aponta para duas cenas proféticas distintas. A primeira, lá em Tessalonicenses 4, descreve o que chamam de arrebatamento. O arrebatamento. Isso. Cristo aparece nas nuvens, os fiéis são levados ao encontro dele nos ares. É um resgate, digamos assim. Ele não chega a tocar o solo nesse momento. E o segundo momento, o de Zacarias? Esse, baseado em Zacarias 14, aconteceria depois. Ali sim, Cristo desce fisicamente, os pés dele tocam o Monte das Oliveiras, que até se divide segundo a profecia. Esse evento marcaria o juízo final e o estabelecimento visível do reino dele. Entendi. Então são dois eventos que, de formas diferentes, mostram essa soberania de Cristo se concretizando. Exato. E ambos apontam para essa consumação final, para a vitória definitiva. E essa vitória final traria o fim do sofrimento, como diz Apocalipse, aquela parte que fala que Deus enxugará toda lágrima. Isso mesmo. O texto conecta tudo isso, sabe? A volta de Cristo, o fim do mal que Apocalipse descreve quando diz que os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor, e o fim da morte, do choro, da dor. É o estabelecimento final daquele reino eterno de justiça e paz que Daniel também menciona. Uau! Ok, trazendo isso tudo para a nossa vida, para o agora. Como que essa esperança toda, essa certeza da vitória final, deveria impactar nosso dia a dia?
Aquela oração, seja feita a tua vontade, parece ganhar outra dimensão, né? Com certeza. Viver como cidadão desse reino hoje, segundo o que o material sugere, começa com essa confiança na soberania de Jesus. Mesmo quando tudo parece um caos, sabe? Confiar apesar das aparências. Isso. E implica entregar os medos, as ansiedades, colocar essas lutas aos pés de Cristo, como diz o título do material. E essa confiança não é passiva, imagino. Ela leva a alguma ação. Leva sim. Agir com fé. O artigo fala sobre praticar a bondade, o perdão, o serviço, como se fossem sinais vivos, pequenas amostras desse reino que a gente espera. Interessante. Como se a gente já vivesse um pedacinho do futuro agora. Exatamente. É escolher o bem, rejeitar o mal, não só por dever, mas como um reflexo dessa esperança, antecipando esse futuro que se acredita ser certo e glorioso. Então, para a gente ir fechando, a grande ideia que a gente explorou hoje a partir desse material é que acreditar no domínio total de Cristo nesse tudo sob seus pés não é só uma teoria, né? Não mesmo. É apresentado como algo que transforma, uma fonte de esperança, de propósito, que pode realmente mudar como a gente vive o presente e como a gente encara o futuro. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final que o próprio material provoca, né? Se essa vitória de Cristo e a restauração total são dadas como certas, como é que essa convicção pode de verdade reorganizar as nossas prioridades? Como ela muda o jeito que a gente enfrenta as dificuldades do dia a dia? Boa pergunta. Pois é, de que forma saber o final da história, como o texto apresenta, nos move para uma ação que faça sentido agora, em vez de só ficar esperando passivamente. Fica aí a reflexão para cada um.